Pai do Senhor. Eclesiastes capítulo 12, o versículo 11 diz que as palavras do sábio, elas são como aguilhões e como os pregos bem fixados pelo mestre da congregação que nos foram dados pelo único pastor. As palavras dos sábios são como aguilhões. Aguilhões era uma arte pontiaguda, a ponta bem fina, e as pessoas que trabalhavam no arado na antiguidade usavam. Quando o animal queria parar, aí aquela haste, aquele ferro pontiagudo encostava no boi e ele tinha que continuar caminhando. As palavras dos sábios eram assim, como aguilhões. Vivemos num mundo que tem muitas pessoas com conhecimento, mas pessoas sábias são raras hoje em dia. Conhecimento, você entra ali no Google, vai para o dicionário, no YouTube, e você consegue adquirir conhecimento. Agora, a sabedoria tem que vir do alto. E tem dois tipos de sabedoria. Uma hora dessa vamos falar sobre ela. Ali no nosso irmão Tiago, meio irmão de Jesus, ele fala sobre a sabedoria que vem do alto. Ela é diferente da sabedoria que vem aqui, do lado oposto, é claro. Texto em apreço, Evangelho de Jesus Cristo nos escreveu nosso irmão Marcos, capítulo 5, no versículo número 15, diz assim a palavra de Deus. E foram ter com eles, com Jesus, e viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Quero falar nesse momento sobre o endemoniado gadareno. Ele pertencia à região de Gadara. Esta região ficava ao sudeste do mar da Galileia. Ali próximo havia uma região chamada Decápolis, que era composta por 10 cidades. Cada cidade tinha o seu governante. Esta região ali de Decápolis havia sido, alguns séculos atrás, povoada pelos gregos, mas tinha muitos judeus que tinham migrado para ali e moravam ali. Era uma região fértil. O texto sagrado, ele nos traz algo muito forte e muito profundo. Porque aqui Jesus, ele está vindo da cidade de Jerusalém. Ele vem ali, vem pelo mar da Galileia, e você lê o texto, o contexto anterior, você vai ver que fala sobre a tempestade. Jesus apazigua a tempestade. Uma hora eu vou pregar sobre essa tempestade. Mas a causa dessa tempestade, o porquê essa tempestade, é que o inimigo sabia que Jesus vinha ali e sabia o grande milagre que ele ia operar. A Bíblia diz que chegando à outra margem do mar, na província dos Gadarenos, havia um moço ali, um endemoniado gadareno. A Bíblia só diz a região que ele era, de Gadara. Não diz o seu nome, não diz a sua idade. Não diz se era casado, quantos filhos tinha. Não diz também quanto tempo ele estava envolvido, oprimido, possesso por Satanás. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai observar que aparece 2 endemoniados. Marcos apresenta apenas um, e Lucas também. Os evangelhos, chamado Evangelho Sinótico, que é Mateus, Marcos e Lucas. Apenas esses 3 evangelhos narram esse fato. E na narrativa aqui, a Bíblia diz que logo que saiu do barco, Jesus vai entrando ali, aquele moço, que a Bíblia diz que ele andava despido, não ficava em casa. A narrativa do irmão Mateus diz que ele não habitava em casa algum. Diz também que ele não usava roupa alguma, andava despido. A Bíblia diz que ele andava de sepulcro em sepulcro, de catatumba em catatumba, comendo possivelmente os restos mortais ali. Você vê este texto, a gente lê assim, passa desapercebido, mas pelo tempo que esse moço estava ali, possivelmente todo barbudo, né? Você imagina aquela pessoa vivendo uma forma desumana. Era assim que esse moço vivia. A Bíblia diz que várias vezes este moço foi preso, mas ele quebrava as cadeias, desmigalhava as prisões e saía. Chegou um momento que as próprias autoridades romanas largaram ele de mão porque não havia o que fazer. E esse moço andava assim, de um lado para outro,
atacando as pessoas tinham pavor quando se aproximavam que viu ele. Mas agora ele se depara com quem? Com Jesus. O escritor, nosso irmão Lucas, que narra lá no livro de Atos, que Deus ungiu seu Filho Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo. Esse moço vem e se encontra justamente com Jesus. Só que os demônios que estavam nesse moço não gostaram nada da visita de Jesus àquela região dos Gadarenos. Aquele moço veio, ao chegar próximo de Jesus, ele se prostrou. Interessante aqui é que os próprios demônios levaram esse moço a se prostrar, porque ele estava até então sem consciência. Porque o que acontece? Existe a opressão e a possessão. Na possessão, o diabo, ele bloqueia o entendimento da pessoa, o consciente e o subconsciente da pessoa. Ele se apossa. Dependendo do tipo de demônio, ele é muito violento. Nós temos que ter cuidado com o inimigo de nossas almas, com Satanás, porque ele não brinca com ninguém. Uma linguagem fora, não tira ninguém para compadre. Alguém diz aí que existe nos terreiros uma chamada linha branca. Demônio, tudo é demônio. Todos foram excluídos e todos são perversos, são sagazes, são sutil. E a Bíblia diz mais o nosso irmão Paulo aos Coríntios, que ele se transforma em anjo de luz, se disfarça de anjo de luz. Neste texto aqui, quando ele chega ali perto de Jesus, demonstrando aquela humildade, prostou-se aos pés de Jesus e adorou. Mas a Bíblia diz que Jesus, sabendo quem estava ali, Jesus expulsou aquele demônio e disse: sai dele. Como Jesus disse sai dele, ele perguntou: mas Jesus, o Filho do Deus vivo, vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Jesus repreendeu. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus agora pergunta: qual é o teu nome? E ele disse: Legião. Nós tínhamos ali o exército romano, de 3 a 6 mil soldados, formava-se uma legião a partir de 3 mil soldados. E a Bíblia diz que pastava ali uma manada de porcos, em torno de quase 12 mil porcos, porque era uma região de pessoas gentílicas. Um judeu jamais trabalharia com porco, porque pelo livro de Levítico, Pentateuco, era proibido que eles tanto criassem como se alimentassem. Então eram pessoas gentias que cuidavam ali. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus expulsou aquele demônio, após perguntar qual é o teu nome, ele disse Legião. Jesus expulsou. E ele disse: olha, se tu nos expulsa, não permite, ou seja, não nos manda para o abismo, uma tradução diz. O abismo se trata do inferno. Porque eles sabiam que Jesus tinha autoridade para mandar eles de volta para o inferno. Só que os demônios, eles não habitam no inferno, eles são principados e potestades dos ares, estão expostos aí. Existe uma classe dentro da área dos 7 categorias de anjos, querubins ungidos, e aquela área que o próprio Lúcifer fazia parte desses seres angelical, querubins ungidos, que é o mais alto escalão. Quando ele foi expulso, uma terça parte dos anjos caíram com ele, e entre eles tinha alguns que também eram querubins do mesmo nível dele. Esses estão presos em cadeias. O irmão Pedro diz que estão em cadeias eternas. No livro de Apocalipse diz que no período da grande tribulação eles vão ser soltos. Esses demônios são tão cruéis que o próprio Lúcifer, ele seria destruído por esses demônios. Por isso que eles estão presos em cadeias. E esses demônios aqui não queriam ir para esta mesma prisão. Quando ele disse: olha, se tu nos expulsa, não nos mande de volta para o abismo, porque lá eles estão presos em cadeias. Eles não podem sair para tentar ninguém, a não ser no momento certo de Deus. E a Bíblia diz que pastava ali uma manada de porcos. E eles disseram: se tu nos expulsa, permite que nós entremos nessa manada de porco. E assim Jesus permitiu. E eles entraram naquela manada de porco.
A Bíblia diz que aqueles porcos desceram o espenhadeiro abaixo, no solo rochoso, caíram na água e morreram todos afogados. Aqueles porqueiros, as pessoas que cuidavam daqueles porcos, daquela manada de porco, quando viram isso, saíram estarrecidos, correndo, assustados, apavorados com o que viram acontecer. Jesus agora vai, e este homem agora começa a seguir a Jesus. O versículo em que eu li, ele é algo muito interessante, porque a notícia chegou, possivelmente das pessoas que eram os criadores dos porcos, quando aquilo aconteceu, eles saíram e anunciaram, porque esse moço gadareno era bem conhecido ali. Eles anunciaram o que Jesus havia feito com o gadareno, como os porcos tinham sido destruídos, mortos, afogados. E essas pessoas vieram até Jesus. E o texto em que eu li diz assim, aqui em Marcos 5, o verso 15. E foram ter com Jesus quem? As pessoas da província dos Gadarenos. E viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo. 3 coisas importantes neste versículo me chamam a atenção. Primeira coisa, quando Jesus chega com este gadareno, Jesus restaura ele primeiramente, em primeiro lugar, moralmente. Aquela pessoa que andava despido, né? Andava como um ser irracional, despido ali, agora já está, diz a Bíblia, vestido. Veja aqui algo interessante, vestido, já estava com roupa. Nós lemos lá no livro de Eclesiastes, em todo tempo sejam alvas tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. No jardim do Éden, quando o homem pecou, Adão percebeu que estava nu, a Bíblia diz que ele cozeu folhas de figueira e fez avental para ele e para Eva. Mas quando Deus se encontrou com Adão e Eva, Deus matou um animal e pegou a pele daquele animal e fez uma roupa para Adão e Eva. Quando olhamos para a roupa de Adão ali que ele fez com Eva, aqueles aventais, falava-se da justiça própria. Mas quando Jesus, Deus e Jesus, o Espírito Santo, fizeram roupa para ele, fizeram de um animal, apontando para o sacrifício vicário de Cristo e falando o quê? Da justiça de Cristo, não de uma justiça própria, que nem foi o caso de Adão. Primeira coisa, esse moço está vestido, diz a Bíblia Sagrada. Outra coisa, esse moço estava assentado. Uma pessoa que estava ali assentado, aquela pessoa que algumas horas era uma pessoa inquieta, andando de um lado para outro, se ferindo nas rochas, agora está sentado. Porque quando alguém entrega a sua vida a Cristo, essa pessoa passa a ter paz, passa a ter alegria no coração. Jesus, ele é o príncipe da paz. Quando lemos lá, no livro de Isaías capítulo 9, versículo 6, um menino se nos deu, um menino nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aonde Jesus está, reina a paz. Segunda coisa, esse moço estava assentado. E em terceiro lugar, ou seja, em primeiro lugar, a restauração foi moralmente. Segundo lugar, a restauração fisicamente. Esse moço que andava por um lado, para o outro, agora está quieto fisicamente, curando as suas feridas daquelas pedras do lugar em que ele andava. E a terceira coisa que acontece, a terceira restauração espiritual. Aquele moço ficou liberto. Agora é interessante que as pessoas chegam ali apavoradas e disseram: olha, retira-te daqui. Pediram a Jesus que saísse do povoado dos Gadarenos. O que levou esses moços a sugerir que Jesus saísse dali? O seu lucro. Eles não estavam preocupados com a vida daquele homem que Jesus havia libertado, mas estavam preocupados apenas com a finança. Quantas pessoas preocupadas com o dinheiro, com a posição social, preocupadas com o seu status, não entregam a sua vida a Cristo. Mas a Bíblia diz que esse moço aqui, esse gadareno, foi diferente.
Quando Jesus se manifesta para sair, ele diz: deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, vai para os teus e anuncia quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi na região de Decápolis ali. Diz a história que esse homem foi um dos maiores evangelistas, um dos maiores missionários daquela região de Decápolis. Interessante que Jesus, quando chegava diante de uma pessoa, ele operava um milagre, ele dizia: não fala nada para ninguém. Mas esse aqui foi um contraste. Vai e anuncia para os teus quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia de ti. Também, meu irmão, essa mensagem é para você. Que Deus continue tendo misericórdia de mim e de você. Lamentações 3, verso 22, diz que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Que Deus nos abençoe. Amém.